Quem diria, senhoras e senhores, que o Fluminense botaria o Borussia Dortmund na roda, correndo atrás da bola o jogo inteiro? Cara, que partidaça fez o Fluminense. Aí você vai falar, nossa, mas não ganhou o jogo. Cara, tudo bem. Cara, vamos falar o seguinte, ficou por uma bola. Se o Everaldo, não perde esse gol não, cara. Não pode perder, cara. Vamos chegar lá. Primeiramente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do Super Mundial de Clubes. Esse é o dia 4 do Super Mundial, né? Nós já estamos aqui no quarto dia de Mundial e, por sinal, que acerto da FIFA, viu? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse acerto gigantesco que a FIFA teve, que os jogos estão sendo muito legais, mano, muito emocionantes, muito bons. É o seguinte, seguindo aqui o padrão de como a gente faz outros vídeos, a gente vai comentar jogo a jogo, né? E aí até chegado. Então a gente vai na ordem dos jogos do dia, na ordem que eles aconteceram. A gente vai comentar um pouco sobre cada um deles. Antes, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ficar atento, porque todo dia está saindo vídeo aqui sobre o Super Mundial, todos os dias a gente está fazendo reviews aqui. Inclusive vai ter a playlist recomendada e os cards aqui aparecendo sobre os outros vídeos. Então você acabar esse vídeo aqui, caso queira ver eu falando sobre os outros jogos que já aconteceram, porque eu tô tendo que ver os jogos aqui, eu tô me esforçando para tentar ver o máximo que eu posso para poder estar fazendo os vídeos aqui, viu? Então dá essa moral aqui, deixa o like aqui abaixo e comenta o que você tá achando. Mas falando aqui sobre o jogo do Fluminense. Cara, o Renato Gaúcho tinha dado uma coletiva falando que o Fluminense ia tentar jogar. E o Fluminense foi para campo tentando jogar. E eu imaginei, assim, eu acho que a grande maioria imaginou que o Fluminense seria bem... Sim, eu vou dizer a verdade, eu achei que o Borussia Dortmund ia golear o Fluminense. Eu sei que é fim de temporada, eu sei que o Borussia não tá lá essas coisas também, mas terminou a temporada bem. Eu acho que dos 4 times que foram, o Fluminense hoje é o time mais fraco. Na minha opinião, eu acho que tem potencial, mas eu acho que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo tem um pouco mais de potencial além que o Fluminense. Mas o jogo é jogado e o Fluminense demonstrou isso. E precisamos falar sobre John Arias. O que o Arias jogou hoje, o que ele já vem jogando há muitos anos, mas o que ele fez hoje foi absurdo. O que esse jogador jogou hoje é uma barbaridade. Ele estava em todos os lugares do campo. Ele estava no ataque, ele estava na defesa, ele vinha roubar a bola, ele vinha começar a jogada, ele estava no lado esquerdo, estava no lado direito, ele estava no centro do campo, ele estava infernizando. Ele fez o que ele quis e foi por pouco. E assim, o Fluminense, o Fluminense começou indo pra cima do Borussia Dortmund, então você imagina, pô, vai ser uma pressão inicial. Só que você vê que o Fluminense, taticamente, o Fluminense surpreendeu, porque defensivamente, cara, vamos falar, Thiago Silva é monstruoso. O Thiago Silva é absurdo. Eu sei que uma galera tem um hater dele, é um hater dele, por conta da seleção, dos acontecimentos, mas ele sempre foi muito bom zagueiro. E o Thiago Silva é absurdo. O cara conseguiu anular o Guirassy. O Guirassy quase não tocou na bola. E o Renato tinha falado sobre isso na coletiva do Fluminense. Se você pegar lá os trechos, ele fala sobre anular o Guirassy. E ele conseguiu isso. O Borussia Dortmund teve poucas chances. O Fluminense dominou o jogo, em sua maioria. Quando o Borussia teve a posse de bola, que foi até bem equilibrada a posse de bola, mas você vê que a posse de bola do Fluminense era muito mais objetiva. Do Borussia Dortmund aquele toquezinho de um lado para o outro e sem muita objetividade. O Fábio fez uma outra defesa ali, principalmente pro final do jogo, no segundo tempo, que eu acho que aí cansou um pouco o Fluminense, foi fazendo substituições ali. Mas o Fluminense não, em momento nenhum, deixou de tentar ganhar. O Fluminense não tentou deixar de ganhar. O Fluminense foi pra cima do Borussia. E, inclusive, a gente precisa falar o seguinte: o Everaldo não pode perder aquele gol, Everaldo. Você é reserva. Você tem a bola do jogo, você é um camisa 9, você arranca do meio de campo sozinho, com o goleiro correndo para trás, o zagueiro já tava para trás, de frente pro gol, cara. Bate pro gol, meu amigo. O cara, pra quem não viu, depois procura o lance aí, que eu não posso mostrar aqui as imagens por questões de direitos, mas, cara, o Everaldo chegar na cara do gol e dar um drible para trás, e aí rolou pro Canóbio, que tipo assim, tentou chegar, mas ele chegou acompanhado da defesa, a defesa já veio com ele acabou chutando mascavo, cara. Bate pro gol, meu amigo. Bate pro gol, você tá de frente pro gol, cara. Era só fazer. Se fosse o Cano ali, o Cano já tinha chutado no meio de campo, pô. Absurdo. Mas tirando esse lance, o Fluminense faltou um pouquinho também de acertar um pouco. Isso que eu acho que tá faltando um pouco pros times brasileiros no Mundial. Tipo, aconteceu muito jogo com o Palmeiras também. Acertar, sabe? Aquela última bola ali, aquele último acerto, sabe?
mas acho que o Fluminense teve a melhor atuação dos times brasileiros até agora. Ele teve a estreia mais difícil, contra o adversário mais difícil dos times brasileiros até agora. O Fluminense sendo um time brasileiro, que tecnicamente você pode discordar de mim, mas na minha opinião é o time brasileiro tecnicamente pior. E você vê também que os europeus estão sofrendo muito. O único time europeu que conseguiu ganhar com facilidade foi o Paris Saint-Germain, que ganhou do Atlético de Madrid de 4-0. Mas é o jogo do Chelsea lá, o Chelsea ganhou de 2-0 do Los Angeles, mas o Chelsea teve alguns momentos que sofreu contra o Los Angeles, porque o Los Angeles tem um time até bem organizado em alguns momentos ali específicos do jogo. E o Fluminense hoje demonstrou, foi um baita jogo, acho que foi um jogo aberto, acho que o Fluminense principalmente teve muitas chances de ganhar e cumpriu aquilo que prometeu. E o que o John Arias jogou hoje foi absurdo. O meio de campo do Fluminense hoje com Nonato, Martinelli, Hércules. Cara, que barbaridade na marcação. Os caras davam bote certinho. Os caras, tipo, o carrinho que os caras acertavam era só na bola, não errava o bote. Cara, absurdo. E o Fluminense marcando alto, sem medo. Quando passava a linha para trás, todo mundo corria para trás. Então, o Fluminense hoje jogou muito. E quando precisou também de defender, o Fábio pegou algumas bolas difíceis ali no final do jogo. E o goleiro Kobel lá também tentou entregar algumas vezes, mas o Kobel fez defesas muito difíceis. Fez defesas muito difíceis. Eu acho que o Fluminense surpreendeu muito, muito mesmo. E se mantiver assim, o Fluminense tem uma grande oportunidade de passar em primeiro no grupo. Olha pra você ver que loucura. Mas, obviamente, é um campeonato, né? Que cada jogo é um jogo. Mas eu acho que o Fluminense tem muito de positivo a tirar. Tá de parabéns. Acho que é muito orgulho, porque você esfrega na cara do europeu que a soberba, né? A gente sabe que é muito difícil, porque tem o primeiro escalão, que é o City, PSG. Teve a Inter de Milão hoje também, que a gente vai chegar um pouco sobre isso. Mas o Fluminense tá de parabéns, jogou muita bola hoje e surpreendeu positivamente. Eu acho que, no geral, os jogos estão sendo bem equilibrados, até mesmo contra os europeus. A gente viu ontem o jogo do Boca Juniors contra o Benfica, teve o Porto e Palmeiras. Vamos ver aí como é que vai ser o Botafogo, mas eu acho que os jogos foi um pecado não ter saído gol. Um pecado não ter saído gol do Fluminense. Mas o que você achou do jogo do Fluminense? Do jogo dos guerreiros contra a muralha. Infelizmente, os guerreiros pararam na muralha e ficaram no 0-0. Mas é uma pena, viu? Um pecado esse jogo não ter saído golzinho. Um baita jogo, viu? E prosseguindo aqui com o próximo jogo, depois do jogo do Fluminense, nós tivemos o jogo entre River Plate e Urawa Reds do Japão. Se você viu meus vídeos anteriores, principalmente o vídeo que eu faço a simulação sobre o Super Mundial, do que eu acho que aconteceria, eu falei muito no vídeo, e eu continuo mantendo, que eu acho que no grupo que tá aí o River Plate, o Urawa, o Monterrey e a Inter de Milão, era um grupo muito equilibrado, com exceção da Inter, que tinha um potencial muito grande por ser um time europeu, finalista de Champions, vice-campeão da Itália, um time muito bom, apesar de estar trocando de técnico, que é um grupo que não tem uma disparidade muito grande entre os times. E eu acho que o jogo entre o River e o Urawa, eu acho que o River foi superior. E o Urawa eu nem acho que foi um time que tecnicamente é muito abaixo. Eu acho que o Urawa ele pode mostrar mais. Eu acho que o Urawa pode mostrar mais. Mas a gente viu que o Urawa, a quantidade de lambança, os 3 gols do River Plate, cara, não pode tomar esses gols assim, pô. Porque uma coisa, tá, o primeiro gol, o cruzamento, o cara praticamente sozinho. O segundo gol, o zagueiro. Por sinal, teve até um lance estranho, que o cara que entrega o segundo gol, que é o capitão do time, na hora de passar lá na apresentação, não cumprimentou os caras, ele passou reto, bom marra. Ele ainda entregou a paçoca ali no jogo. E aí, nisso, o Ural até faz o gol de pênalti lá, né? Mas, no geral, eu acho que o River, ele não sofreu tanto. E acabou depois fazendo mais o terceiro gol, que mais uma vez pra mim é uma falha defensiva, porque o cara sobe sozinho. Se você for analisar os 3 gols, os caras sobem tudo sozinho. E é 2 que o cara sobe sozinho e dá no cruzamento. E o outro é dividida com o goleiro lá depois de uma entregada de paçoca da lambança. Então acho que o Urawa demonstrou muita deficiência defensiva, principalmente no jogo aéreo. Pode ser muito prejudicial, porque se você for fazer uma análise, o grupo do River Plate e do Urawa, você tem ali times que são muito bons no jogo aéreo. E você analisando assim, o time do River Plate, eles têm um Mesa lá, que é baita jogador, tá? Eu achei muito bom jogador. É um jogador que veio do Monterrey, aparentemente, que eu achei um ótimo jogador, demonstrou um bom futebol. Eu acho que o River Plate pareceu que fisicamente está bem inteiro. Eu senti que o River Plate está bem inteiro, apesar do desgaste final de jogo, mas eu acho que o River Plate é um time que tem uma tendência a dar um trabalhozinho aí, viu? Acho que esse grupo vai ter muitas surpresas nesse grupo.
dadas ao que aconteceu no jogo da Inter hoje. Passando aqui para o jogo sobre Mamelodi Sundowns e Ulsan. Esse jogo foi uma doideira completa. Porque, primeiro que esse jogo foi adiado por conta de condições climáticas, né? Deu um problema no clima lá, uns alertas climáticos, né? Não lembro se foi tempestade, se foi ventos, ou um calor. Nem lembro direito, porque quando eu cheguei para ver, já estava adiado e eu só esperei voltar e pronto. E o jogo acabou adiando, mas rolou o jogo, aí o jogo foi até mais anoitecer. O estádio estava bem vazio nesse jogo, mas também acho que é um time da África do Sul, da Coreia do Sul, que são, assim, países que, enfim, já não tem muita gente perto do que é alguns países. Mas o Mamelodi Sundowns demonstrou que tem um bom futebol. Apesar de umas pataquadas defensivas ali, eu acho que eles pecaram muito em finalização. Mas, pra você ver, o cara fez... O jogo foi maluco, porque pra você ver, o primeiro gol foi uma lambança lá do goleiro, quase foi um gol olímpico, mas o atacante, o Rainer, bom atacante por sinal, um bom atacante, ele meteu a mão na bola. Aí o segundo gol, uma baita jogada de um brasileiro lá, que eu esqueci o nome, agora tem brasileiro todo canto, nos dois times tinham brasileiros. Baita passe ali, uma enfiada de bola ali, uma jogada bem trabalhada, depois ele acha um passe ali, o cara escora e faz o gol. E o terceiro gol foi um belo gol também de um outro passe muito bonito, uma jogada bem trabalhada, e acaba que estava impedido. E aí o Mamelodi vai ter um domínio, mas o Ulsan vai chegando de formas perigosas, com o domínio do Mamelodi, mas o Ulsan tendo suas oportunidades. Então, querendo ou não, o Ulsan teve chance, só que você vê que o Mamelodi ainda sendo superior, só que chega o segundo tempo, o Ulsan começa um pouco mais para cima e vai chegando no final do jogo e vira uma trocação absurda. Vira uma trocação, um jogo, uma chance aqui, uma chance lá, aí é uma bola tirada de cima da linha aqui, é uma bola tirada de cima da linha ali, é uma bola espirrada aqui, o zagueiro salva, o goleiro salvando, e lá e cai, e tipo assim, uma quantidade, e começou a acontecer uns troços tão malucos, o zagueiro entregando de um lado, o zagueiro entregando do outro, a defesa falhando do lado, atacante errando gol, o Mamelodi Sundowns errando gols, o Sangade tendo uma bola ali que o cara tira em cima da linha, quase em cima da linha, o cara se joga ali, absurdo, pô, absurdo. E eu acho que é do grupo do Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem que ficar muito esperto, principalmente com o Mamelodi, porque eu acho que o time tem um bom toque de bola e eu acho que o Mamelodi vai deixar o Fluminense muito desconfortável e pode ser uma grande surpresa, pode acabar surpreendendo. Eu não esperava muita coisa, mas me surpreendeu muito porque eu acho que pegando o nível de alguns times, não desfazendo o Sam, mas eu acho que o Mamelodi ele poderia ter feito mais gols, eu acho que ele perdeu muitas oportunidades. O Sam teve sua chance, mas eu acho que o Mamelodi poderia ter ganho com mais facilidade. Mas eu acho que é um time que pode dar trabalho e acabar até passando esse grupo se o Fluminense não ficar esperto. Pegando como tendência que o Borussia segue sendo favorito. Mesmo que tenha empatado, o Borussia tem potencial para fazer mais. E a gente vê também que, chegando no próximo jogo, que é o último jogo do dia, foi o jogo entre Inter de Milão e Monterrey. Que é um jogo assim, aquele famoso jogo bem cadenciado, sabe? Eu acho que foi um jogo, dentre todos os jogos do dia, foi um jogo mais morno. Não que tenha sido um jogo ruim, acho que foi um jogo equilibrado dentro das propostas. Eu acho que o Monterrey, defensivamente, ele foi bem. Teve aquela falha, eu acho que o gol da Inter é uma linha de impedimento que eles fazem que não dá muito certo, né? Que faz o Lautaro acabar fazendo o gol, num facão na cobrança de falta. O Monterrey até sai ganhando na frente com o gol dele, Sérgio Ramos, de cabeça, como sempre, sobe lá no alto, faz um belo gol de cabeça na cobrança de escanteio, bem no começo do jogo. E aí, depois disso, eu sinto que o Monterrey, desde o começo, você vê que ele tinha uma proposta. Eu vou sair com uma linha de 3 e vou defender com uma linha de 5. Então, ficou a Inter cadenciando muito o jogo, teve boas chances, sim. Eu acho que chegou um ponto que o Monterrey, ele estava errando muito algumas decisões, quando tinha a bola acabava perdendo muito, faltava um pouco de aproximação. No geral, foi um bom jogo, o jogo passou até bem rápido, mas eu acho que a Inter teve a estreia também do novo técnico, mas é uma Inter bem diferente da Inter do Inzaghi, que estava sendo. Ele já fez grandes mudanças, você vê que já tem várias alterações, não sei se é por conta do desgaste, mas você vê que já tem ali algumas mudanças no estilo de jogo. Uma Inter que tentava rodar muito mais a bola, saiu um pouco, né, daquele esquema tático do Inzaghi. Eu senti pelo menos que teve algumas mudanças, mas que teve algumas mudanças até na escalação titular. O time titular da Inter foi um time que nem vinha sendo o time titular mesmo, apesar que a Inter tem um ótimo elenco. Mas no geral ficou nesse 1-1 aí e acaba sendo um tropeço da Inter, porque a Inter, a torcida do Monterrey, por exemplo, compareceu, porque a gente sabe que os mexicanos são insanos. Se o América do México tivesse aí, ia estar lotando todo o estádio, mais de 40 mil pessoas no jogo hoje. Mas você vê que
o Monterrey é um time organizado, principalmente defensivamente. Eu acho que eles têm algumas dificuldades grandes ofensivamente, principalmente que o atacante deles lá ficou só correndo, não fez muita coisa, o camisa 9 dele, acho que é o camisa 9, a gente fala, o centroavante deles, eu acho que ele usa a 9. Mas eu acho que a Inter ficou devendo um pouco. Eu acho que foi um tropeço grande da Inter. Eu acho que a Inter podia mais. Mas a gente já imaginava que seria um começo de trabalho que a gente não sabia muito o que esperar. Porém, fica essa incógnita aí para os próximos jogos. Eu acho que o River Plate e o Urawa podem acabar arrancando pontinhos da Inter. Principalmente o River Plate, o Urawa acho que já menos. Mas eu acho que no geral foi isso. Mas me diz aí, o que você achou? Eu gostei muito dos jogos de hoje, acho que foram jogos muito interessantes. O time brasileiro, que foi o Fluminense de hoje, foi um jogo muito legal. E comenta aqui abaixo, eu quero ouvir sua opinião sobre o que você achou. Eu acho que tá de parabéns, não sou o torcedor do Fluminense, mas eu acho que a torcida do Fluminense deve estar muito orgulhosa. E eu acho que tá com expectativa boa. E eu acho que, pelo que tem demonstrado, eu acho que os brasileiros têm uma chance até de ganhar nos europeus. De alguns, não sei, não vai ser campeão, né, gente? Mas enfim, tirando o Botafogo do PSG, mas o Atlético de Madrid, quem sabe. Comenta aqui abaixo o que você achou, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente se vê até amanhã, viu? Valeu!